Silvia Abravanel expõe como foi a criação dela com Silvio Santos. A filha do apresentador disse em um assunto para o podcast da Luciana Gimenez, o Bagaceira Chique, como foi. Ela revelou que levou uma surra que levou do pai. Ela revelou que levou uma surra do pai, né? Porque ele não suportava mentira. E teve uma educação, abre aspas, muito severa e militar. Fecha aspas. A história do chuveiro, né? Parece que é essa mesmo. Segundo ela, todas as filhas de Silvio, diariamente, deveriam sentar à mesa às 7h30 da noite, porque ele, abre aspas, queria saber da nossa vida, fecha aspas. De acordo com Silvia, até este horário determinado para a reunião familiar, todas já deveriam estar de banho tomado. Em determinada ocasião, ela tentou enganar os pais, e foi pega na mentira e levou uma surra do apresentador. Uma vez eu tomei uma surra porque minha mãe ficava mandando, vai tomar banho, e eu dizia, já vou. Queria ficar assistindo televisão. Tinha acabado de chegar da escola. Aí eu vi o carro do meu pai entrando na garagem e ele chegava sempre assoviando. E eu, pernas para que te quero, pro banheiro. Penteei o cabelo, coloquei o pijama, sentei na mesa. A minha mãe perguntou, você tomou banho? Eu disse, Mentira, não tem pernas. Mentira, não tem pernas. Meu pai me pegou pela mão. Vamos lá no banheiro. Cheguei lá no piso. O piso estava seco. Quem não sabe mentir, não sabe mentir mesmo. Eu não molhei o chuveiro, não molhei a toalha e meu pai me deu uma surra. Ligou o chuveiro gelado, me colocou debaixo de pijama e tudo e me deixou sem jantar naquele dia. Disse ali a Silvia sobre o Silvio Santos. A gente precisa destacar que isso aconteceu, nos anos 80, 70, provavelmente, que é quando ela era muito nova, né? Então, evidentemente, era outra época, né, Leão? A gente precisa aplicar o contexto da época, porque naquele tempo, a educação de pais e filhos era entendida de uma maneira, e hoje é de outra, né? Completamente diferente. Um pai hoje bater no filho é inadmissível, né? E ainda mais deixar sem jantar, e tudo isso, né? Era outra época, precisa colocar realmente no contexto. E a vida era muito diferente, gente. Eu que passei por essas décadas todas, posso dizer para vocês que era tudo muito, muito diferente. Muito. Você também passou por uma situação dessas, assim, de educação? Eu lembro que meu pai me dava... eu lembro que uma vez meu pai colocou pimenta na beirada do copo, porque eu dei uma resposta pra ele, mas assim, né, vamos falar aqui nos anos 90, vai. Eu era muito molequinho, ele botou pimenta assim na beiradinha do copo, porque eu dei uma resposta pra ele. Aí na hora que eu fui tomar o suco, alguma coisa, na hora do jantar, eu botei a boca e eu falei, o que é isso? Aí ele falou, pra você aprender a nunca mais responder o seu pai. Ele não me bateu, mas ele falou, pra você aprender a nunca mais responder seu pai. E a partir disso eu passei a amar pimenta. Eu adoro pimenta. Eu continuo respondendo do mesmo jeito. E olha, você sabe que eu tive uma história que foi exemplar. Eu era tipo criança anjo, sabe? Assim, minha mãe dizia, esse meu filho não tem defeito, esse meu filho não faz nada de ruim, esse meu filho acorda sorrindo, não sei o quê. Só que eu comecei a crescer e um dia na porta da escola eu pedi um dinheiro para o meu avô para comprar um doce. E na frente dos meus colegas ele tirou aquele estojo de madeira, aquele que tinha o tucano na capa, assim colado, e meteu na minha cabeça na frente dos meus coleguinhas. Aquilo me deixou indignado, principalmente porque foi na frente dos colegas, começaram a rir. E aí eu fiquei com muita raiva, falei, eu vou me vingar dele. Cheguei em casa, eu sabia que a paixão do meu avô era as calças de casimira inglesa dele, e que ele saía no sábado com elas. E eu fui lá e peguei uma navalha e cortei bem na altura do joelho, todas elas, e deixei encaixadinha, assim. Ou seja, eu fiz o que eu não tinha feito de maldade a vida inteira, eu fiz ali. E aí minha mãe descobriu, claro, quando ele foi vestir a calça, ele percebeu, gritou, minha mãe falou, isso aqui só pode ser coisa de criança. E olhou para mim e falou assim, bom, mas eu não vou nem te bater. Eu tinha a coleção da revista Intervalo, o Décio Pitinini era repórter e tal, e olha que loucura a vida, né? E eu tinha paixão, eu tinha a coleção inteira da revista Intervalo que falava sobre televisão, sobre os artistas e tal. Aí minha mãe botou no quintal toda a minha coleção e botou fogo, e fez eu ficar assistindo.
E eu gritava e chorava e falava assim, pode queimar, porque eu sei cada palavra, cada foto que está ali. E até hoje, acho que essa coisa de memória que eu tenho, de É lembrar muito da boa essa história da memória. televisão, essa É, coisa, tem muito a ver com isso, né? Mas foi uma dor imensa ali naquele é. momento. Nossa Senhora. Olha, só para deixar claro, é sempre bom lembrar, tá, galera, que a gente não tá aqui normalizando esse tipo de Não. educação nem de agressão, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é apenas histórias de um passado, que bom que ficou no passado, porque hoje em dia a maneira de educar evoluiu, se sofisticou, digamos assim, e a educação hoje ela atingiu um patamar, na minha opinião, em muitos casos, né, muito mais eficaz do que era o método utilizado nos anos 80. Existe uma frase que o povo Da fala, porrada. quem viveu nos anos 80 aguenta qualquer coisa hoje em dia. Não é, a gente não pode pensar dessa maneira, porque quem viveu nos anos 80, hoje em dia tem uma série de questões aí que trata, que faz terapia, enfim, então não é bem por aí. Eu acho que de fato a gente tem que entender que o respeito, ele tem que partir de pai, mãe, de filho, e entender que a criança ela precisa ser educada, mas não precisa partir para agressão ou fazer qualquer tipo de coisa, como foi o caso que aconteceu aí, relatado pela Silvia Abravanel, que é o assunto aqui da